Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Glória a Deus. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Ou Éfeso, né? Não é Edésios, não, é Efésios. Pastor Edésios. Capítulo 2. É um assunto polêmico o que eu vou pregar aqui, porque esse texto aqui fala de graça e de salvação. Aí tem um versículo que fala assim: a salvação, ela não é pelas obras, para que nenhuma carne se glorie, né? Mas aí o povo fala: não, então basta eu aceitar Jesus e não preciso fazer nada em prol do reino de Deus, que já estou salvo. Só que é uma interpretaçãozinha distorcida, né? Se só pegar, porque a Bíblia tem muitas páginas, mas se pegar só esse versículo, aí nós vamos interpretar a Bíblia errado. Vamos ler aqui, a partir do versículo 1, 2:1. Efésios 2:1, vamos ler a partir do 1. Fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pode se assentar, vamos examinar um pouco esse texto. Glória a Deus. Aqui a introdução, o apóstolo Paulo começou assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outras traduções fala delitos e pecado, né? Aqui está falando de pecados contra a sociedade e também de pecados contra Deus. Né? Delitos contra a sociedade e pecados contra Deus. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Aí nós podemos fazer uma análise desse versículo, que as pessoas que andam no curso deste mundo, no ritmo deste mundo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, que não é o príncipe da paz, que não é o rei dos reis, senhor do senhor, mas é um espírito maligno muito forte que opera nas pessoas, fazendo com que elas não façam a vontade de Deus. Aí a palavra de Deus fala que se tornam inimigos de Deus, filho das trevas, filho do diabo, todos os que não praticam a vontade de Deus. Aí aqui fala, no 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também, né? E agora a igreja do Senhor, nós, quando
aceitamos o Senhor como Salvador, abandonamos as práticas pecaminosas, nós não andamos mais no curso desse mundo, nós andamos na contramão desse mundo. É por isso que muita gente não gosta de nós, por causa das nossas boas obras. Por causa que as nossas boas obras, elas batem de frente com as más obras desse povo, que vive desobedecendo e contrariando o Senhor. Aí fala, os filhos da ira, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Né? Então eles são filhos da ira. Se não se arrepender, né, se não houver uma convenção sincera, uma mudança sincera de obras, de vida, de obras, eles estão reservados à ira. Né? No dia do tribunal de Cristo, todos vão ter que prestar conta das suas obras, né? Quer sejam boas, quer sejam más. Então é por isso que nós não podemos rejeitar as obras. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, né? Nos tirou da morte espiritual e nos trouxe para a vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Pelo o dom de Deus. Agora fala, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, aqui nesse versículo, fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui tem para ser salvo. Um é a graça e qual é o outro? Pela graça sois salvos por meio da fé. Outro requisito é fé. Aí fala, e isto não vem de vós. Claro que não vem de nós, vem de Deus para nós. Não vem das obras. Essa primeira salvação, ela não vem das nossas obras. Essa primeira salvação, ela vem de Cristo para nós. É Ele que conquistou ela para nós. Agora entra a nossa vida com Cristo, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Então não adianta querer escapar. Lá eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Igual eu já vi muitos crentes falar, aceitei Jesus, estou salvo, não preciso fazer mais nada para Deus, mais nada em prol do meu próximo. Que eu aceitei Jesus, isso não vem de mim, não vem. Já vi interpretação dele, minhas obras, eu estou salvo. Mas não é bem assim, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se não andássemos nessas boas obras, não tem salvação. Agora vamos ler aqui em São Tiago 2:22. Vamos ler em São Tiago 2:22. Glória a Deus. Diz assim: porque se no vosso ajuntamento... Não, perdão, 2:22. São Tiago 2... Isso. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, temos que ter obra. A única forma da gente ser salvo é aperfeiçoando a nossa fé. E é com obras. Agora vamos ler também 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Então lá fala, pela graça sois salvos mediante a fé, né? E aqui fala que a fé sem obra, ela está morta.
então não tem salvação. Não tem como um crente que não tem boas obras ser salvo. Não tem como a pessoa falar, eu sou crente, mas eu não tenho boas obras, ela ser salvo. E quando eu abri o culto, eu li um versículo que talvez nós vamos chegar nele. Ele fala de 3 coisas que é necessária para a salvação. Lá fala em 1 Coríntios 13. Fé, amor e... Vamos ler lá, 1 Coríntios 13. Só... Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, aqui, o apóstolo Paulo tem 3 requisitos para a nossa salvação. Se nós for ver o que é amor, lá em 1 Coríntios, vamos ler lá, no 13:5. Vamos ler aqui a respeito de salvação. Tudo está interligado uma coisa à outra. Vamos ler 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está vendo o requisito para a salvação? Amor, perseverança e fé. Então não é só aceitei Jesus, estou salvo. Judas fala assim, uns homens se introduziu naquele tempo, pegava a graça de Deus e distorcia ela em dissolução, né, e andava por caminho errado. Ele cita até o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, o povo que se envolveu em pecados sexuais com os anjos. Ele cita, porque as pessoas usam que sou salvo, agora cometeu pecado, já está salvo, não precisa, estou salvo, aceitei Jesus. Só que tem essas interpretações aí do demônio, que realmente as pessoas falam, não, quem me acusa é Satanás, eu não posso duvidar que eu não estou salvo. Mas aí a pessoa não tem boas obras, a pessoa não pratica amor. Aí como é que está salvo se não tem a esperança, a boas obras, o amor? Vamos ler também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, a virtude a ciência. Então, para ser salvo, tem que acrescentar a fé, a diligência, a virtude e a ciência. Então, tem que ter boas obras, tem que fazer algo para Deus. Não é? Esse algo para Deus, eu quero resumir. Por exemplo, aceitou Jesus, você tem o dever, se você é filho, não é casado, está lá dentro da casa de seu pai e de sua mãe, honrar seu pai e sua mãe, ajudar eles, respeitar, né, isso chama amor para com sua família. Se você é marido, da mesma forma que sua esposa, que seus filhos, se tem filho, é assim. Não é? Se você é funcionário, você tem um dever de respeitar seus colegas, seu patrão, né, de ser honesto, de fazer suas coisas certas.
Se você tem um membro de uma igreja, tem um irmão lá que está necessitado, você tem condição de ajudar aquele irmão, você tem que estender a mão, né? Ah, não tem condição, mas eu sei quem tem. Se você puder ajudar, ajuda. Isso é boa obra, né? Você está vendo uma pessoa ali oprimida. Você conhece o evangelho, sabe que Jesus tem poder para libertar a pessoa da opressão. Você pode ir lá, dar uma palavra de cura, de libertação, fazer uma oração. Né? Se a pessoa quer, porque não é que as pessoas que não quer, e aquelas pessoas que quer a benção, mas não quer largar o dono da maldição, que é o diabo. Está lá no pecado, lá, e isso aí também é caçar a luta com o diabo, né? Fica para outra história. Vamos ler o versículo 6. E a ciência, a temperança. Aí já acrescentou a temperança. A temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Olha o tanto de coisa que é necessário para a nossa salvação. Aí já veio temperança, paciência, piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento, porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, aquele que não tem essas coisas, porque quando aceita Jesus, tem que buscar conhecimento, né? Nós temos que ler a palavra. Às vezes, o diabo quer que a gente lerda, larga de ler a Bíblia. Aí nós temos que acrescentar. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Então não adianta, a pessoa ela é cega, só porque ela aceitou Jesus, ela vai falar que vai para o céu. Jamais. Ela é cega. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Agora vamos ler também, aqui em Apocalipse 22, 11, 12. Apocalipse 22, 11, 12. Há um pastor que falar que o membro dele aceitou Jesus. E agora ele não pode ser condenado, porque já foi salvo, ele está errado. A salvação, ela tem um preço da nossa parte também, a lutar por ela. 22, 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Só terminando aqui. Vamos ler 2 Coríntios 5:10. Vamos concluir. 2 Coríntios 5:10. Então não tem como a pessoa aceitar Jesus e vive de qualquer forma, né? Não anda na vontade do mundo, na vontade. Fala que ele esqueceu da purificação. O apóstolo Pedro fala. Quando ele aceita Jesus e depois ele volta às práticas antigas. 2 Coríntios 5:10. Diz assim. 2 Coríntios 5:10. E aí nós termina.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Espera aí, todos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos nós. Não adianta, pode ser rebelde o tanto que for, falso o tanto que for, enganar na frente da igreja o tanto que for, pecar e ser crente mascarado o tanto que for. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Aí, vocês imaginam duas classes diante do tribunal, ante o tribunal, e aí um está lá. Às vezes foi com muito esforço, né? Doente, às vezes sem dinheiro, às vezes a mulher largou, né? Arrumou um mais bonito, o homem largou. A pessoa foi sofrida, machucada. Está lá. Mas está lá. Às vezes aqui passou muito perrengue, mas está lá. Para receber o que fez. Não, você não desistiu. Nem por isso você negou meu nome. Nem por isso você odiou seu próximo. Aí está lá o bonitão que só fez coisa errada. Só fez coisa errada. Está lá o bonitão, a bonitona. Cada um vai receber o que fez no corpo. Quer seja bom, quer seja mal. Todos nós. Irmão, pode ter roubado você, pode ter te caluniado. Você, irmão, não guardou mágoa, se você lavou suas mãos, entregou para Deus, prosseguiu, Deus vai cobrar, né? Ninguém vai escapulir, amém? Então temos que ter boas obras para a salvação. Falou, aceitei Jesus, vocês ouviram um evangelho que fala, aceitei Jesus, estou salvo, o sacrifício ele fez, eu não preciso ter sacrifício nenhum mais, não preciso sacrificar, não preciso jejuar, não, o sacrifício Jesus já fez. Vocês ouviram esse evangelho aí? A Bíblia fala que há sacrifício que é louvável a Deus. Eu não me recordo, mas eu vou trazer isso aqui, um estudo sobre pessoas que falam, porque aceita Jesus, como ele pagou o preço, não precisa mais pagar preço nenhum, já está salvo. Vou trazer um estudo sobre isso aqui. Esse estudo aqui é sobre fé e obra. E a gente precisa das obras para ser salvo. Sem boa obra, ninguém é salvo. Amém? Fica só nessas palavras. Vamos exaltar o Senhor com as palmas bem alegre.